2, de 12 a 18. Vamos ler? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E a resposta do Senhor: então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra e compadeceu-se do seu povo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez a tua palavra está sendo proclamada, lida, e agora eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, em que eu, como teu servo, vou expor o texto bíblico aqui, mas que o teu Espírito ilumine os nossos corações, para que a tua verdade penetre e rasgue os nossos corações, transforme a nossa vida, mude os nossos pensamentos e as nossas prioridades, para que trabalhemos e busquemos apenas as questões e os objetivos do teu reino, para que estejamos alinhados com o teu propósito, o teu coração, e assim as nossas orações sejam ouvidas. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A realidade que está sendo vivida aqui, o livro de Joel, o profeta Joel, ele é mais ou menos contemporâneo com Oséias, mas é mais ou menos 800 anos de Cristo. E ele ali, ele está numa situação em que o povo, ele já estava sendo assolado por algumas coisas, né? Por exemplo, ele passava por algumas incursões militares. Tiro, uma cidade, Sidom e Filístia. Tinha a possibilidade também da Assíria, né, prejudicar o povo ali também, com o império maligno que tinha também, mas eles tinham eles viviam nessa constante enfrentamento, né, nessas possibilidades de lutas ali, militares. Mas eles estavam num momento ainda tenso, mas não tão grave. De repente, então, uma nuvem de gafanhotos invade toda a terra e destrói tudo que tinha pela frente do ponto de vista de plantação, de alimentação e o sustento material, vamos dizer assim, do povo de Deus. E aí Joel, então, ele escreve baseado nisso, baseado nesse contexto, e ele dá uma profecia, ele dá uma palavra do Senhor, e ele associa, então, vamos dizer assim, esse acidente, vamos dizer assim, climático, né, e também envolvendo animais, no caso de gafanhotos, que prejudicou a economia e socialmente o povo, que também passava necessidade em todo sentido. E aí Joel vai lá e atribui isso ao Senhor. O Senhor está querendo falar com vocês. Esse é o primeiro alerta. E esse é o alerta para que haja um arrependimento, porque senão o dia do Senhor chegará, que é o dia da ira de Deus, e ninguém vai sobreviver. Em resumo, é o seguinte: Deus deu um aviso para os gafanhotos: se vocês não se arrependerem, Deus vai matar todo mundo. Essa é a ideia daquele contexto ali. Então, quando a gente lê esse texto que a gente leu agora, é justamente Joel explicando e falando: ó, vai dar ruim, prepara algo, se arrependa, e ainda deu meios de como se arrepender, para que Deus, então, no verso 18 a gente leu, né, ouça a oração e atenda o clamor do povo. Aí a gente fica assim: mas esse povo pecou em quê? O que esse povo fez de errado? Não se tem uma clareza do que o povo fez de errado, não se tem uma certeza do que o povo fez de errado, mas uma ideia geral que se tem é que havia uma indiferença. E esse texto é categórico para a gente,
que os teólogos então, eles chegam nesse acordo de que havia uma indiferença com relação a Deus. Havia religião, eles praticavam a religião, mas eles eram mentirosos, falsos, frios, hipócritas. E eu penso, e nós? E a nossa juventude? Então, assim, fazendo um paralelo com a nossa realidade, fica claro que esse arrependimento se aplica a nós também. E não só se aplica a nós, mas se aplica a qualquer um que queira ou que esteja andando na hipocrisia ou na indiferença com o Senhor. Essa é a ideia. Então vamos ver assim, dividindo algumas etapas aí do texto. A primeira etapa há uma natureza para se voltar para Deus. Qual é a natureza da volta para Deus? Que é um convite. Você tem que se acertar com Deus. Se voltar para Deus. Qual é a natureza? Bem, é uma volta para uma relação pessoal com Deus. Veja, primeiro há uma individualidade a se acertar com Deus. Mas o problema é coletivo, que a morte vai ser geral. A destruição vai ser geral. Bem, mas primeiro algo individual. Diz o Senhor, convertei-vos a mim. Aí cada um foque-se em Deus e se converta ao Senhor. Essa é a ideia, individualmente. O verdadeiro milagre da graça acontece aí, pois não é o ofensor, que é o povo que está cometendo pecado, que de repente resolve, então que dá um jeito aí. Não, é o ofendido que poderia matar a qualquer momento e fazer justiça. Ele resolve avisar, olha, estou dando uma chance, se converta. Isso já é graça. Porque não era nem para ter isso. Diante de um Deus santo, puro, perfeito. Não era para ter isso. Não era para ele tolerar nada. Mas ele quis tolerar. Ele optou por tolerar dentro dos seus propósitos. Não é porque o povo era bom, porque o povo era ruim. E se você vê as histórias das nações da época, de maneira geral, o povo de Deus, como nação, era nação ruim. Ruim como nação, ruim como economia, ruim com tudo. Ainda assim, é o Senhor que se interessou por eles. E essa bênção que está designada a eles, ela vem sendo transmitida de geração em geração, aí em Cristo chega até nós. E eu diria para você também que o Senhor está interessado no nosso arrependimento. Ele está dizendo, arrependa-se. Há uma chance. Eu não vou esperar você se tocar. Eu estou te tocando. Entendeu a ideia? Ele é o ofendido, mas ele se preocupou com você. Esse é o primeiro ponto. Bem, já que é uma volta pessoal e é um milagre aí da graça, também podemos ver que é uma volta com profundidade. Ele vai dizer assim, ó, de todo o vosso coração. Convertam-se a mim de todo o vosso coração. Não dá para ser parcial, não dá para ser temporário, provisório, improvisado. É total. É uma mudança radical, definitiva, sem volta. Esse é o arrependimento verdadeiro. Deus está dando a oportunidade, mas dizendo, qual arrependimento Ele quer? Um arrependimento completo, profundo, sem estar dividido com outras coisas. É isso que Ele está falando. E eu digo, mais uma vez, aplicando para nós. Nós aqui também. O arrependimento daquele povo é para nós também. O nosso arrependimento, como juventude, quantas vezes precisarmos fazer, inclusive, enquanto as misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, tem que ser profundo, tem que ser total, completo, de todo o coração. E olha que interessante, Deus, está no finalzinho aqui do texto, Deus ainda faz soar a trombeta da advertência, chamando-os mais uma vez ao arrependimento. Porém, esse arrependimento precisava ser profundo, autêntico, sincero e real. Então, essa é a definição do contexto aí. E aí vem o terceiro ponto, ainda no versículo 12. Ele fala então, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e agora é uma volta com diligência. Ele diz assim, e isso com jejuns. Jejuns. O que é diligência? Diligência é com rigor, é com totalidade, com precisão, com esforço. Diligência é isso. Com disciplina. Não é, me arrependi, amém, chorei e beleza, voltou lá para a tua terra, lá para a tua casa. E aí, cadê a leitura da palavra? Cadê o estudo? Cadê a busca pelo Senhor? Que arrependimento é esse que não gera, não produz disciplina? E é interessante que Deus ele vai proclamar o seguinte, ele não aceita uma forma simples, simplória, comum de arrependimento.
Antes de serem restaurados e ser tomados de uma profunda convicção de sua culpa e de como havia ofendido a Deus, Deus ele quer que haja um jejum, um movimento de disciplina, um movimento de esforço, um movimento de dedicação, de abrir mão da carnalidade. É isso que ele quer, um rompimento com as questões materiais. É isso que ele pede aqui, ele orienta aqui. Quem jejua tem pressa. Isso demonstra para Deus eu tenho pressa de mudar. Eu tenho desejo de mudar. Eu estou realmente arrependido. Então, nesse caso, quem jejua nesse contexto aqui, está com pressa de mudar. Está querendo mostrar para Deus com tudo que ele tem, com tudo que ele pode, com a fome, com a ausência de comida, que eu tenho pressa para me purificar diante do Senhor. E receber a sua graça e a sua misericórdia. É isso. E aí, não é à toa que Jesus também no deserto, quando foi tentado, cita Moisés e dá uma resposta, que é a resposta para aquele que tem pressa em se arrepender. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não precisa do pão. O cara que está arrependido, ele não precisa. Ele precisa de Deus. Ele quer Deus e acabou. Ele corre para Deus. Ele faz o que é necessário. É jejum? Eu vou fazer jejum. Não é jejum, é o quê? É ir até meu irmão? Eu vou até meu irmão. A ideia é essa. Fazer o que é necessário e o além do necessário. Disciplina. E ainda nesse texto, ainda no verso 12, ele continua. Uma volta com quebrantamento. Que aí ele fala de jejum com choro e com pranto. Aí você fala assim, Deus está manipulando o povo, está querendo emocionar o povo. Né? Tem gente que não gosta de choro, né? Eu entendo. Mas não é o caso. Deus está dizendo, eu quero choro. Eu quero pranto. Eu não quero falar bonitinho, fazer cara bonitinho. Quero choro. Claro, acompanhado de sinceridade, porque a sinceridade já foi falada desde o início aqui. Acompanhada da verdade de todo o vosso coração. Choro. Não se contenha diante de Deus, o seu arrependimento. Se é que você está arrependido, se é que você quer fugir da ira de Deus, quando você está sendo convocado por Deus no arrependimento. Com choro e com pranto. A restauração espiritual começa com choro e com lágrimas. Antes que a alegria da restauração brote como cura para o povo, é preciso que esse povo seja tomado pelo choro de profunda convicção de pecado. Choro. E aí foi comentado, né? O Lucas estava junto, acho que o César também. Pregadores nas mãos do Deus irado, Jonathan Edwards. Quando ele pregou esse sermão, eu recomendo para vocês, tá? Faz um filme de terror. O filme não, um livro de terror, né? Que é um sermão, faz um livro. Mas é a realidade da palavra de Deus. O povo se agarrava nas colunas, chorava, se jogava no chão, porque é um sermão que fala da ira de Deus e do inferno. Não é para assustar. Se alguém ficou assustado por causa das palavras duras, esse sermão não produziu efeito. É quebrantado. Diferente. Assustado, realmente, ninguém se converte com medo. Acho que é quebrantado, né? Sim. Então, é basicamente o mesmo sentimento desse sermão de Jonathan Edwards. É choro mesmo, é de se rasgar diante de Deus. Eu estou arrependido. Aí você fala assim, mas eu não tenho esse sentimento. Então ore por esse sentimento, porque é isso que Deus quer. Arrependimento dessa forma. Do seu povo. Aí você fala assim, você está trazendo uma pregação que era de uma época de um povo, para uma época agora para a gente. Por que se aplica a nós? Porque é para nós. Não é só para nós como juventude. Nós, povo de Deus. Povo de Deus está pecando, identificou pecado. Essa que é a natureza do arrependimento. Você brigou com o teu irmão, e você está lá rompido com o seu irmão, ou com o seu parente, ou seja lá de que maneira você está pecando, esse é o arrependimento. Sabe aquele irmão que vai lá na frente, levanta a mão chorando, que se entrega para Jesus? Se ele foi salvo, ele teve esse arrependimento aqui. Se ele não tem esse arrependimento, essa mão levantada não serve para nada. Serve para nada. Entende? A gente acha que o arrependimento é aquela emoção, aquele arrepio que dá. Não, você tem que ter choro, você tem que ter tudo isso aqui. Mas tem que ser completo, tem que ser real, tem que ser produzido pelo próprio Deus. Não adianta você cutucar o cara lá na frente, pô, Deus está falando aí, não sei o que lá. Vai cutucar, o cara vai. Mas ele não queria nem ir. Ele não foi
convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. O arrependimento que gera o fruto, né, vamos dizer assim, que gera a conversão, que gera o novo nascimento, que vai trazer uma nova criatura, esse arrependimento é desse jeito aqui. Não é qualquer coisa. E se você começar a perceber, você fala assim, gente, quantos arrependimentos a gente ouviu falar, ouviu, e nada tem a ver com isso aqui. E nada tem a ver com isso aqui. E aí, continuando, né? É uma volta com quebrantamento, com choro e com pranto, e agora é uma volta com sinceridade. Ele vai dizer assim, rasgai o vosso, já no 13, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que é isso? Para com a hipocrisia. Para com esse negócio de congresso mais vida, congresso, sei lá, icônico. Quantos congressos tem vários nomes? Comogran, na época que eu era mais novo. E qualquer outro nome que já teve na juventude. Para com esse negócio. E vai lá na frente e chora só quando tem congresso. Ou retiro também, né? Ou quando vem um pregador interessante de fora, tal, que fala umas palavras bonitas e o cara não tem culpa. O culpado é o vacilão que vai lá na frente aparecer. Para com isso, eu não quero que você rasgue as suas vestes. Eu quero que você rasgue o seu coração. É isso que está dizendo aqui. A ideia aqui é lógico, para quem não sabe, essa prática de rasgar vestes era uma prática cultural do povo. Em qualquer coisa, qualquer ofensa, qualquer sacrilégio, qualquer aparente blasfêmia, eles rasgavam as vestes. Para todo mundo ver. Não era nem para Deus ver, para todo mundo ver. Ó Senhor, meu bicho! Aí todo mundo viu, o cara está lá clamando na brecha, está na brecha, intercessor pelo povo. Entendeu? Deus falou que eu não quero que rasgue veste. Eu não quero que vá lá na frente, eu não quero que chore. Não quero! Eu quero rasgar o coração. Se você for lá na frente com o coração rasgado, beleza. Agora, se você for sem o coração rasgado, não quero. Esse é o contexto. É rasgar o coração. Aí eu vou destacar aqui uma frase. A contrição interna é mais importante do que a manifestação externa de pesar. É o coração que deve ser atingido. É ele que deve ser rasgado. E aí, esses 5 pontos que a gente leu aí, da letra A até a letra E, são então a natureza dessa volta para Deus, desse arrependimento, dessa conversão. Agora a gente vai ver, o ponto 2, a urgência da volta para Deus. Ainda no 12. Olha o que ele diz. Ainda assim, agora mesmo. Parece bobo, né? A gente passa batido quando lê o texto. Mas o que é agora mesmo? Que é urgente. Não é para deixar para amanhã. Não é para adiar. É agora. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Todo mundo fala isso para tentar convencer o outro a se converter, né? Mas é a realidade. Depender se vai convencer ou não, é a realidade. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você não sabe quando vai chegar o dia da calamidade de Deus. O dia da ira de Deus. Você não sabe. Você não sabe quando é que Jesus vai voltar. Você não sabe. Você não sabe quando é que seu coração vai parar de bater. E você vai enfrentar a morte. O último inimigo vai ser vencido. Você não sabe. Por isso que Deus, na sua escritura, o tempo inteiro diz: o tempo aceitável é agora. Porque vai chegar o dia que não tem mais o agora. Aí já era. Aí já era. Interessante que o particípio aqui no original, na língua original, hebraico, o gam, ainda assim, a ideia aqui é enfático, é uma ênfase. É como se fosse assim, exagerando, ó. Vai mesmo, é muito. É tipo isso. Vai com vontade. Embora o povo tivesse abusado da paciência de Deus e se aprofundado rebeldemente no pecado, mesmo assim Deus ainda esperava por eles e lhes oferecia a esperança da salvação. Deus é misericordioso. A gente tem que ter noção da nossa pecaminosidade, do nosso pecado, da nossa gravidade. Você, no seu dia a dia, eu, nós como juventude, nós como igreja de Campo Grande, quantas falhas como igreja. Se eu comparar a igreja de Atos e a igreja de hoje, quantas falhas. O arrependimento está sendo pregado. Urgente. É para agora. Bem, terceiro ponto, no verso 13, a motivação da volta para Deus. Tem que haver uma motivação. Por quê? Bem, eu tenho que me arrepender de vários jeitos, vários tipos ali. 5 tipos que eu coloquei, eu posso compartilhar isso com você.
Aí agora eu tenho que entender que os 5 tipos lá que eu tenho que gerar isso, que o Senhor vai gerar, eu tenho que buscar isso em Deus, agora tem que ser urgente, beleza. E agora? Tem que entender o motivo. O porquê que eu tenho que me arrepender. O porquê que há uma chance para mim. Não é porque tu é bom, não é mesmo. Mas é porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele é longânimo ou tardio em irar-se, né, que é a mesma coisa. Ele é grande em bondade, benignidade, e ele se arrepende do mal. Aí a gente vai com uma expressão antropomórfica, né, que a gente falou de manhã, uma linguagem humana, né, para Deus. Deus não se arrepende. Deus, ele só, essa linguagem é só para a gente entender como se Deus fosse homem. A direção era de morte, a direção era de calamidade. Então, o povo se arrependeu, Deus vai lá e muda a direção. Então, na linguagem de homem, Deus se arrependeu de destruir. E aí a ira que estava ali, ó, na direção do povo, ele desvia e vai para lá. A ideia é essa. É como o anjo da morte lá no Egito, que matou os primogênitos. Tinha o sangue aspergido nos umbrais da porta. O anjo da morte é a representação da ira de Deus. É o servo, naquele caso ali, da ira de Deus. E a ira de Deus ia passando e ia matar todos os primogênitos. Só que aquele que tinha o sinal, ele desviava. A ideia é essa. O arrependimento aqui vai funcionar como sinal. Como sinal para que a ira de Deus seja desviada do pecador. Você, de mim e de qualquer um. E aí vamos perceber algumas questões aqui dessa motivação. 5 pontos aí. Primeiro, ele falou, Deus é misericordioso e compassivo. Porque Ele é misericordioso e compassivo. Esse é o caráter de Deus. Não há motivação maior de nos achegarmos a Deus, de buscarmos a Deus, se não entendemos um atributo fundamental de Deus, que é a sua misericórdia. Se Deus não fosse misericordioso, não haveria chance para a gente. Mas como Ele é misericordioso, tem um motivo para fazer isso. Não é livrar a tua cara, não é livrar a tua pele, não é confiar que você vai dar um jeitinho, vai tentar correr atrás de Deus, vai convencer. Não, é que Deus tem esse caráter de compaixão, de misericórdia. Não é em você tentando, fazendo que vai dar certo, é confiando na misericórdia. Você vai fazer tudo isso que foi dito? Vai fazer. Eu vou fazer? Vou fazer. O povo de Deus ali fez? Fez. Mas confiado no caráter de Deus. Confiando na misericórdia e na compaixão de Deus. Essa é a ideia. E aí ele continua, longânimo, tardio em irar-se. Da mesma forma, a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre a ira. Sempre que seu povo se volta para ele com o coração quebrantado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz Ezequiel 33:11. Ele não tem prazer. Ele não celebra a morte do pecador, do ímpio, a ida de um pecador para o inferno. Ele vai fazer porque ele é justo. Mas não haverá alegria nisso. Haverá alegria na vitória de Cristo sobre o mal, um triunfo sobre o mal. Mas a condenação dos que merecem, não há alegria nisso, nunca haverá. E vamos lembrar disso, está no texto bíblico. Esse é o caráter de Deus, ele não se alegra com a condenação do pecador. A justiça dele é satisfeita. O apetite por justiça, porque é um caráter de Deus, ele é saciado. Mas não há alegria. E aí a gente deve expressar isso no mundo. Quando você vê, por exemplo, eu já contei isso em aula de EBD, aquele caso famoso lá eu falo sempre, da Nardone lá que faleceu, né, que foi jogada da janela, vocês lembram, né, dos Nardone? Aí teve o julgamento. Vocês lembram quando teve o julgamento, o povo acompanhou, não sei o quê? Saiu a sentença, os caras foram condenados a um monte de anos lá que eu nem lembro. E o povo comemorou a condenação do que merecia. Não é esse o caráter de Deus. O caráter de Deus é a justiça foi satisfeita. A fome por justiça foi saciada. Mas um inocente morreu. O mal foi cometido e não pôde ser reparado. A gente precisa entender isso. E aí, continuando, né? Bem tardio em irar-se. E agora, Deus se arrepende do mal. Eu já antecipei, é uma linguagem antropomórfica, mas é a ideia de que Deus, então, ele vai desviar o seu furor, ele vai desviar a sua ira na medida que o arrependimento é verdadeiro. Não vai atingir você. E aí, 4º ponto, Deus é o Deus da aliança. Ele vai dizer assim, no 13, convertei-vos ao Senhor vosso Deus.
Não é isso que ele diz no texto? No 13? Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Deus ele havia firmado uma aliança com o seu povo. E a gente falou aqui de aliança, o pastor Lucas falou, relembrou alguma coisa, desde Adão, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho ali, que é a promessa que Deus dá para a redenção do homem e também da natureza que ia sofrer muito. E ele falando com a serpente o que ia acontecer. Virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, o descendente de mulher. E desde aquela primeira aliança, aquela proto-aliança, isso se concretiza em Jesus Cristo. Deus não é Deus de aliança. Deus é um Deus que cumpre a sua aliança. E por isso, a gente tem que entender que se o povo desobedecesse, seria disciplinado com castigo. Mas se reconhecesse o seu pecado, se arrependesse, Deus o restauraria por causa da aliança. Por causa do compromisso que ele tem com o homem. Não com a sua palavra, com a sua aliança. É isso que a gente tem que entender. Não é um negócio, ó, não é um contrato entre duas pessoas. Aí um vai lá, ó, eu combinei com você, vou fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa para mim. Aí se você cumpriu, eu cumpro, se você não cumpriu, entendeu? Não é isso. A aliança de Deus é dependente apenas de Deus. E se você se submeter aos critérios de Deus, você vai estar dentro desse funcionamento da aliança. Agora, se você não se submeter a esses critérios, a aliança continua funcionando ali para quem estiver debaixo dela. É diferente o raciocínio. Mas é importante entender que é isso que dá a vitória. É isso que nos garante. Porque não depende da sua parte. Não depende da sua contribuição. Não depende de você ser um parceiro aí no contrato. Né? Eu tenho que fazer uma parte, eu tenho que fazer outra parte, aí junto, vamos ver se dá certo. Não é uma sociedade. Não é. Bem, Deus é um Deus de aliança. E aí, no verso 14, quarto ponto, a possibilidade da volta para Deus. Se a gente viu a natureza, a urgência, agora a gente viu também a motivação, agora a gente vai ver a possibilidade da volta para Deus. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará para si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Veja, quem sabe, a pergunta é quem sabe, isso significa uma forma de falar humilde. O próprio profeta, quando escreve, quando diz isso para o povo, ele está dando a entender assim: olha, vamos baixar a bola, Deus promete tudo, ele tem aliança, a gente já entendeu, mas se refira a Deus com humildade. Aí o profeta se refere a Deus com humildade. Quem sabe ele não se arrepende? Ele não se arrepende? Quem sabe ele não se volta? Quem sabe ele não te dá uma chance? Quem sabe? Quem sabe? Deixará para si bênção, uma oferta de manjares. Quem sabe o Senhor não faça isso? Quem sabe? É uma pergunta que demonstra humildade diante de Deus. Humilhação diante de Deus. Não é assim, ó, meu filho, ó, você está fazendo tudo, está arrependido, não sei o que, você pode chegar lá, fala com Deus, fala a Deus, eu tenho direito. Não tem não. Não tem não. Quando você fizer tudo certo, como está dizendo aqui, no final tu vai dizer assim, ó, quem sabe? A tua fé que Deus coloca no seu coração e a palavra que garante, você sabe que vai acontecer. Mas na hora de se referir àquele que poderia destruir a sua alma, que é o Senhor, se refira a quem sabe? Humildade. E aí, eu destaco uma frase aqui interessante, que essa pergunta é retórica. Quando o homem se volta para o Senhor, ele sabe logo que o Senhor já se voltou para ele. Essa é a ideia. Com a volta do povo para Deus, o castigo é removido, as ofertas de manjares do culto são restauradas e a bênção de Deus segue em comboio. Ou seja, Deus não estava aceitando a oferta do povo, Deus não estava aceitando nada que o povo fazia, porque ele estava sendo hipócrita, estava debaixo do pecado. Mas se houver todo esse processo de arrependimento, você fica com quem sabe. Mas a palavra garante que ele vai restaurar tudo e aceitar as suas ofertas. Bem, e aí o quinto ponto. Aí ele propõe, o profeta, uma convocação pública da volta para Deus. Não é diferente do que eu fiz com a juventude. Não é diferente, porque as nossas ações, vale aqui um parênteses sobre isso, as nossas ações como líderes, os líderes que estão aqui, os que não estiverem, a gente vai transmitir, e não só como líderes, mas todos nós como crentes, as nossas ações têm que ter base bíblica. Nós não devemos viver de maneira aleatória, sem propósito, sem porquês. E os porquês têm que ser encontrados na Escritura. Se não há
previsão na escritura dos porquês que você toma tais atitudes, então tais atitudes não devem ocorrer. Simples assim. Se você vai fazer um plano, um projeto de igreja, de juventude, até mesmo de trabalho, faça esse exercício, essa experiência. Em base biblicamente. Claro que dependendo se é um trabalho secular, você não vai precisar mostrar para o ímpio, porque ele não vai entender nada na base bíblica. Mas para você, o princípio que norteia. Eu sou arquiteto, ok. Então, tal decisão que você vai tomar no projeto de arquitetura, baseado na escritura, tenta fazer. É um bom exercício. Recomendo. E por que eu digo isso então? Porque justamente há uma convocação pública da volta para Deus, como eu estava falando aqui. E essa convocação eu fiz, baseado na escritura. Eu fiz também aqui. E não quer dizer que vai dar tudo certo, porque a gente pode fazer uma coisa certa e fazer um monte errada, né? A gente tem que confiar em Deus. Mas essa convocação eu fiz. Eu convoquei a juventude. Como sei de muitos homens de Deus que já fizeram convocações semelhantes. E devem fazer. Para o arrependimento. Para apregoar a prática das disciplinas para se alcançar a graça de Deus baseada no arrependimento. E uma delas é esse encontro aqui. Tranquilamente, esse encontro aqui é uma dessas ações disciplinares diante de Deus em busca da graça do avivamento, da conversão, baseado no arrependimento. Bem, como é que o povo vai fazer essa convocação então? O texto diz, no verso 15 e 16, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a geração. Tem várias orientações aí nesses dois versos, né? O 15 e o 16, primeira parte. Precisa entender o seguinte, a ideia era um pecado de uma nação. Nós estamos comparando com o nosso pecado de um grupo. De um grupo que é uma parte de uma igreja. Que a ideia desse encontro é esse. O pecado de uma nação precisava ter um arrependimento nacional. É coletivo. Se o pecado é coletivo, o arrependimento tem que ser coletivo. Não há outra lógica. Uma transgressão pública exige uma convocação pública ao arrependimento. E é isso que precisamos ajustar na nossa igreja, na juventude. Mas a prática da disciplina precisa ocorrer. A disciplina que é dita por alguns, negócio de exclusão, não vou entrar no mérito, mas assim, muitos vão falar sobre isso com esse desdenho, né? Exclusão, isso aí não é certo não, isso aí expõe a pessoa, não sei o quê. O que expõe a pessoa, na verdade, é o pecado. Da própria pessoa ou do outro que não sabe lidar com a disciplina, que não sabe agir biblicamente, não sabe seguir o que Jesus orientou. De um jeito ou de outro. Ou é o pecado do próprio ou é o pecado de alguém, que vai gerar o prejuízo. Mas a disciplina em si, ela é maravilhosa, porque foi instituída por Jesus para a restauração. Essa disciplina parece dura, mas precisa entender biblicamente. E aí, quando então o profeta aqui, ele propõe, tocai trombeta, promulgai santo jejum, proclamai assembleia solene, isso aqui é algo que precisa ser feito coletivo. E aí, há 3 pontinhos aí nessa ideia. Primeiro pontinho é, um perigo nacional exige a convocação de uma assembleia pública. Há uma calamidade contra o povo, e eu trago para os irmãos, há uma calamidade apontada para a nossa juventude há muito tempo. Precisamos convocar a assembleia. Essa assembleia já foi convocada. Não é para sessão administrativa, não. Assembleia de espirituais, né, de cristãos. O chamado urgente de Deus não era para o povo se preparar para a guerra, mas para o povo se preparar para o arrependimento. Então, o povo vai ter guerra, vamos lutar. Não. O perigo é iminente. Mas o inimigo não pode ser combatido. O inimigo deseja a restauração, baseada nos critérios que já foram dados aqui. Vamos fazer? Pergunto para vocês também. Vamos fazer? E aí, segundo pontinho, o nosso maior problema não vem de fora, mas de dentro. Quando você pensa que o seu inimigo são as perseguições contra Deus, contra o Evangelho, e o povo daquela época pensava que eram os militares das cidades, que queriam atrapalhar, e tinha coisas assim, o maior problema não era não. Era o próprio pecado do povo que trazia a calamidade, o dia da ira de Deus, sobre eles.
Esse era o problema. A trombeta devia soar em Sião e não nos ouvidos dos exércitos assírios. O problema do povo não era a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Essa é a realidade. Um povo que precisa de arrependimento. Perceber sua realidade, sua condição. E o terceiro pontinho. O arrependimento precisa avançar do campo pessoal para o coletivo. Bem, começa no individual lá no início, quando eu comecei a mostrar a natureza desse arrependimento. Agora começa a se alastrar de forma coletiva nacional. O profeta Joel fala de um santo jejum, de uma assembleia solene, em que o povo deveria ser congregado, e a congregação santificada. Aí eu pergunto, dá para praticar isso? Dá para viver essa realidade de arrependimento sem estarmos juntos? Sem estarmos reunidos? Sem ficar falando, pastor, não podia, nunca pode. Dá para viver isso? Não dá. Não dá. Igreja não é isso, nunca foi. Na bonança ainda nem no momento da calamidade. Ou principalmente no momento da calamidade. No momento da calamidade, teoricamente, até os que não estão afim começam a ficar afim. Mas ainda assim você vê claramente pessoas que estão cegas, surdas e mudas para as trombetas soando. A calamidade está apontada para nós. Porque precisamos nos arrepender. Como grupo, como igreja, como juventude. Essa urgência aqui e essa coletividade tem que se alastrar. Será que podemos começar em nós, como juventude, e tentar irradiar isso na nossa igreja? Podemos juntar forças nesse momento? Eu vejo aqui que é necessário. Eu vejo aqui que não vai acontecer se não nos juntar. Sexto ponto. Os integrantes da volta para Deus. Quem são eles? É para chamar quem? Aí ele começa, nos 16, 17. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio ou vergonha, né? Quem quiser um sinônimo, vergonha. Para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Onde está? Depois de fazer uma convocação pública, o profeta Joel, ele começa a individualizar quem são os convocados para essa assembleia. Para esse retorno para o Senhor. Primeiro, os anciãos. Quem são os anciãos? É a liderança que precisa estar à frente, na vanguarda, apontando o caminho, sendo os primeiros a tomar atitude. Aqueles que se arrependem e se voltam para o Senhor. Em primeiro lugar, os líderes são os primeiros que precisam ter pressa para acertar sua vida com Deus. Os anciãos são os primeiros que devem colocar o rosto em terra. Então, eu diria que os anciãos, de certa forma, são esses 37 aqui. E depois, os filhinhos, os jovens, são jovens. Não apenas os anciãos, mas também os jovens deveriam se voltar para Deus com urgência. A força deles não poderia impedir a chegada do iminente perigo. Somente o arrependimento poderia poupar a sua vida de uma grande tragédia. Aí o que acontece? Os anciãos se reuniram, entenderam a gravidade. Agora vamos aos jovens, vamos aos nossos liderados, vamos a eles. Vamos fazer o quê? Transmitir o que nos foi transmitido. O perigo é iminente. E há uma chance. Quem sabe? E aí, logo depois, as crianças. Elas também precisavam estar presentes nessa assembleia solene para ver o choro de seus pais e serem impactadas pela dor desse quebrantamento. Veja, criança. Aí você pensa, tem criança que não tem consciência do seu pecado, e é verdade. Tem criança que tem. Não estamos aqui fazendo distinção. Tem crianças que são uma doçura de pecador, mas é uma doçura. Não sabe que peca, mas está pecando. Desobedecendo pai, mãe, fala com experiência própria. Mas, independente disso, até crianças, e eu traduziria isso para nós como os nossos mais recentes na fé.
que não teriam talvez capacidade de compreender. Eles precisam ver o testemunho, o aprender com os mais experientes. Como é que se arrepende? Como é que se clama pelo Senhor? Até a preocupação didática Deus tinha nessa hora. Porque essas crianças seriam as próximas gerações. Assim como os nossos novos convertidos são os próximos das gerações, que vão cuidar das coisas da igreja e tudo mais. E aí ele ainda fala mais, recém-casados. Por que o recém-casado? Ele dá esse destaque para o recém-casado. Porque o povo daquela época, o casamento do judeu durava uma semana. Aí o marido, que geralmente no momento assim, de guerra, de militarismo, ele tinha que estar envolvido com as guerras. Ele tinha uma folga, volta para tua casa, tu vai casar, vai se deleitar na beleza do casamento da sua esposa, uma semana, 10 dias. E depois volta para a guerra. Essa era a cultura, era a regra que funcionava. Sabe o que está acontecendo aqui? Avisando, ó, nem os recém-casados que tinham autorização para deixar uma situação tão grave que é uma guerra, abandonar, às vezes, desfalcar o seu time na guerra para casar, porque isso é até um princípio bonito, né? O valor da família, ó, vocês vão ficar com menos um para lutar aí, mas porque a família é mais importante. Olha que interessante. Mas mesmo assim, neste caso aqui, de arrependimento, de calamidade que está vindo diretamente de Deus, nem esse militar, esse jovem militar recém-casado, tinha autorização para ficar lá deleitando e se confraternizando no seu casamento com a sua esposa. Recém-casado. E nem a esposa. Essa é a questão aqui. É tão grave, mais grave que uma guerra. Uma guerra o cara podia. Mas esta calamidade não podia. Até os recém-casados. E, lógico, os sacerdotes. E aí os sacerdotes, eles deviam chorar e orar pelo povo. Aí é uma ideia de representar, de interceder, de certa forma. O líder, ele vai sempre funcionar como intercessor. Naquela época, mais claramente, e hoje também. Mesmo que hoje a gente entenda que todo crente é seu próprio sacerdote, de certa forma. Mas, quando você está debaixo de uma autoridade espiritual hoje, apesar de todo esse entendimento cristão do sacerdócio universal, do crente, ainda assim é o papel do líder representar o seu povo. Então, os sacerdotes tinham que orar pelo povo, tinham que chorar. Eles não deveriam apenas chorar pelos seus próprios pecados. Eles tinham que derramar lágrimas em favor do grupo, da nação. Tinham. Hoje, os nossos pastores, percebem, eles andam muito secos, estão chorando pouco. Pregam com seus olhos secos demais. E oram pouco. Essa é uma crítica que não fui eu que fiz. Eu tirei do Hernandes Dias Lopes. Um dos maiores obstáculos à restauração espiritual da igreja é a vida superficial dos ministros de Deus. Tem que haver verdade nesse arrependimento a começar nos líderes. E o sétimo e último ponto. Por que os ministros de Deus devem chorar e orar? O texto vai responder. No verso 17. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Para quê? Para que não haja um mau testemunho. Mas não é apenas um mau testemunho, é uma vergonha mundial, nacional, universal. É uma vergonha. Aí a frase que eu tirei aqui também do Hernandes, ele vai dizer assim: quando o inimigo prevalece sobre o povo de Deus, ele deixa de ser bênção para ser motivo de chacota. O pecado enfraquece a igreja e fortalece as mãos do inimigo. O testemunho da igreja é apagado e o povo de Deus é envergonhado e derrotado. O testemunho da igreja é apagado. Aí, esse texto aqui é interessante, que ele vai de encontro, ele vai contrariar uma ordem de Jesus. Jesus diz assim em João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou. Quem lembra desse texto? Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aí ele repete: se vos amardes uns aos outros, todos saberão que são meus discípulos. Ou seja, o amor de irmãos, o amor de Cristo, que perpassa pela igreja, pelos irmãos, não é
o amor ao próximo lá fora, não. É o amor entre irmãos, que é diferente. O amor de Cristo é um novo mandamento. É um amor que o cara é capaz de morrer pelo outro. Eu tenho que ser capaz de morrer por cada um de vocês e vocês também. Mutualidade nesse nível. E aí, ele diz, esse amor, que é desse jeito, que eu estou mostrando que ninguém conhece ainda, é um novo mandamento. Não é um mandamento conhecido, amar a Deus e amar ao próximo. É um novo. Esse mandamento, todos, se vocês viverem isso, se vocês praticarem isso, todos vão saber que vocês são meus discípulos, por esse amor. Ou seja, é um amor que evangeliza, é um amor que proclama a palavra de Deus. É um amor que completa a missão da igreja, que é fazer discípulos e levar o evangelho a toda criatura. Então, quando você vê uma vergonha como essa aqui no texto de Joel, uma vergonha mundial, uma calamidade absurda, uma vergonha para o povo de Deus e para o nome de Deus, você está fazendo o contrário desse novo mandamento. Você está fazendo algo, mostrando para o mundo assim, olha, o que Jesus falou não vale nada. O mundo interpreta desse jeito. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Quando Jesus foi pregado na cruz, morto na cruz, o que mais falaram para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Tipo assim, cadê o teu Deus? Tu não é o Filho de Deus? Só que ali tinha um propósito, aquela vergonha ali, para que nós não vivêssemos a vergonha. Mas nós não precisamos repetir a vergonha. Jesus já viveu a vergonha necessária. Nós temos que viver o amor dele. O amor. Nós não devemos permitir que o mundo perceba em nós argumentos para dizer, onde está o teu Deus? Tu não é servo de Deus? Onde está o teu Deus? Cadê? Essa vergonha nacional, mundial que eu estou vendo aí da tua igreja? Cadê o teu Deus? Precisamos nos arrepender, conforme Deus está nos ensinando. O profeta não está preocupado com você passar vergonha. Ele não está preocupado com o povo passar vergonha. Ele está preocupado com o nome de Deus, com a glória de Deus. Isso é o mais importante. A glória de Deus. A maior preocupação do profeta não era propriamente com a condição do povo, mas com a glória de Deus. Quando a igreja permite o pecado, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios e a glória de Deus é maculada entre as nações. Irmãos, nós devemos nos arrepender, não é em primeiro lugar para nos salvarmos da calamidade. Por amor ao nome de Deus, não envergonhado. Senão eles vão dizer, onde está o seu Deus? E para fechar, 3 pontinhos. Devemos nos arrepender individualmente e sinceramente. Vimos isso. O arrependimento deve ser individual, sincero diante de Deus, para que possamos nos unir com os nossos irmãos no mesmo propósito de retorno a Deus. Primeiro, individualmente, para que atinja a coletividade. Segundo, devemos nos reunir para arrependimento coletivo. Aí sim, conseguimos nos arrepender individualmente? Conseguimos viver a nossa individualidade que nos permite viver a coletividade? Ok, vivamos a coletividade. Uma vez que nos arrependemos individualmente, devemos nos encorajar para nos reunirmos e nos quebrantarmos coletivamente diante de Deus. E o terceiro, devemos nos preocupar com a glória de Deus. Não é com a nossa salvação. Devemos nos preocupar com o estrago que o pecado causa coletivamente aos não crentes, pois vai na contramão do amor e do testemunho de Cristo. O pecado macula o testemunho da igreja, grande escárnio e vergonha contra o nome do Senhor. E para concluir, a palavra fala por si. Mas que Deus nos dê condições de nos arrepender enquanto há tempo. Confiemos que o nosso Deus é misericordioso e clamemos pelo seu perdão, para que a verdade do verso 18, que agora sim eu vou ler, se cumpra em nosso meio. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé aqui. Fique à vontade. Mas clame por perdão. Clame por perdão individual, até que você tenha capacidade de clamar por perdão coletivo.
Faça esse exercício agora.